Primeiro que eu não fazia ideia de quem que era esse Bashar. Fui pesquisar, estudar sobre ele. Nossa, pronto, minha filha. A minha mente explodiu. Eu falei, gente, agora minha vida faz sentido. Os shifts que eu fiz ali recentemente de outras realidades começou a fazer muito sentido pra mim. Eu falei, minha filha, se você comentou isso, muito obrigada por me mostrar quem que é esse Bashar aí. Pronto, me explicou todas as dúvidas que eu tinha sobre questão de realidades paralelas. Pra quem não sabe, Bashar, fui pesquisar sobre Bashar, é um ser alienígena de outra dimensão, da quinta dimensão. Quinta dimensão, pra quem não sabe, né, ele é um ser alienígena da quinta dimensão. Quinta dimensão, pra quem não sabe, é uma dimensão onde só pessoas que têm o total amor e respeito pelo universo, pela humanidade, entende que a gente faz parte de um todo só, que a gente é apenas um só, vivenciando uma realidade diferente do que as outras. Basicamente, ser da quinta dimensão é isso. Então, ele tem total consciência de que a gente é um ser só que se separou em milhões e bilhões de infinitas realidades, onde cada um tem uma própria consciência. Então, existe eu, existe você. A gente é um só que de maneira de consciência e individualidade diferente. Seres da quinta dimensão, basicamente, são esses. Então baixaram um extraterrestre da quinta dimensão. E nessa eu fui pesquisar sobre ele, essas coisas. Minha filha, muito obrigado por me mostrar isso, porque você tirou todas as minhas dúvidas. Esse baixar me tirou todas essas dúvidas. Eu vou contar um shift que eu fiz mais recentemente sobre isso. Eu contei aqui no meu perfil. Então, basicamente, eu tinha shiftado para uma realidade onde eu estava num rio, eu tinha amigos e tudo mais, que eu contei para vocês. Eu tinha amigos, eu estava num rio, eu tinha amigos e tudo mais, eu estava lá no rio, brincando no rio. E nisso, era no rio, parecia uma praia, só que não era uma praia, era um rio misturado com praia, enfim. E nisso nossa, eu tava lá, tinha um menino e uma menina, nossa, eu era super amigos deles. Aí até o momento que eu peguei e eu comecei a me questionar, mas gente, eu nunca vi esses meninos, nunca vi esse menino, nunca vi essa menina na minha vida, só que eu conheço eles, eu sinto que eles são meus melhores amigos, mas eu não conheço eles. E nisso eles pegaram e viraram pra mim: ah, já tá na hora de você voltar pra sua outra realidade. E nisso eu despertei. E nisso, pesquisando sobre esse Bashar, ele falava, né, um desses ensinamentos do Bashar, ele fala assim que quando a gente desencarna, quando a gente bate as botas, desencarna, a nossa consciência vai para uma realidade onde a gente acredita ou a gente quer vivenciar. Então, por exemplo, se eu acredito numa realidade de Pokémon, que eu vou ser um mestre Pokémon, que eu vou ter Pokémon, quando eu desencarnar, a minha consciência vai para essa realidade. Tanto eu posso encarnar como um bebezinho nesse mundo Pokémon, ou tanto eu posso alinhar a minha consciência com outro eu que existe lá, que já está vivenciando esse mundo, entende? Só que como é que funciona? Tudo vai depender das suas escolhas e decisões, baseado na sua consciência. Então, se na sua consciência quer viver um mundo Pokémon, quer reencarnar como um bebê lá, pra começar do zero, então você vai fazer isso, você vai acessar uma realidade. Se essa realidade, segundo Bashar, se essa realidade não existe, você vai criar essa realidade, entende? Com o poder da sua mente. Mas se já existe, você vai acessar essa realidade. Daí você escolhe nascer como um bebezinho, reencarnar como um bebê, ou alinhar sua consciência com outro eu, existe um outro eu que existe lá, entende? Alinhar sua consciência nada mais é do que você entrar no corpo do seu outro eu de lá e continuar vivenciando as situações que estão lá. Você não vai perder a sua memória, você não vai perder nada, entende? O que acontece é como você vai ser você mesmo, só que e o outro eu que tá lá com você é você também. Então não vai ter nada de impactante, é você mesmo. E lembra do relato que eu contei agora para vocês? Poxa, que estranho, eu conheço essas pessoas, mas ao mesmo tempo eu não conheço elas.
O que eu fiz quando eu shiftei? Eu peguei e alinhei a minha consciência com outro eu que estava lá. Então, por isso era eu mesmo, as minhas vontades, meus desejos, era tudo eu, era tudo eu. Por isso eu olhava para aquelas pessoas e pensava, gente, eu conheço essas pessoas, só que ao mesmo tempo eu não sei quem é essas pessoas. Então, ou seja, o meu outro eu dessa outra realidade conhece essas pessoas, entende? Só que a minha consciência, do caso dessa realidade minha que foi para lá por um breve momento no shift, não conhecia essas pessoas. Só que por a gente compartilhar a mesma consciência, eu conhecia aquelas pessoas, só que aquela estranheza de que, eu conheço as pessoas, eu sei quem que é, sei que são meus amigos, só que ao mesmo tempo a minha consciência nessa realidade começou a questionar. Mas eu não conheço elas, mas ao mesmo tempo eu conheço. Ou seja, eu me alinhei a minha consciência com o meu outro eu de lá. Entende? Eu falei, gente, antes eu não acreditava em realidade paralela, que existia outro eu em outras dimensões. Mas depois que eu conheci esse Bashar aí, minha filha, tudo fez sentido pra mim. Tudo fez sentido pra mim. Então eu falei, minha filha, valeu mesmo que você que comentou esse Bashar. Eu não sabia, gente. A minha mente, tipo assim, gente, agora tudo faz sentido. Esses shifts aleatórios que eu fazia, era só eu trocando de consciência com outro eu ser, com outro eu. Eu falei, gente, não é possível isso. Pronto. Eu tirei todas as minhas dúvidas em relação a isso. Aí eu fui pesquisar mais sobre isso. Eu falei, pesquisar, mas calma. Mas e os meus conhecimentos sobre espiritualidade, magia, ocultismo? Será que passa quando eu alinho minha consciência para uma outra realidade? Será que passa a minha consciência, esses conhecimentos de magia e ocultismo para o meu outro ser? Aí o Bashar explica. O Bashar explica, fala que você e múltiplas outras realidades sobre você já tem todo esse conhecimento adquirido. Então, por exemplo, numa realidade onde eu sou mestre Pokémon, eu sei como andar Pokémon, eu sei todas as experiências de Pokémon. Tudo isso tá na minha consciência. Basta eu acessar ela. Então, basicamente, quando eu alinhar minha consciência com outro ser, por exemplo, nesse shift que eu fiz, onde eu tinha amigos, eu não tinha conhecimento de magia e espiritualidade lá. Então, eu alinhando minha consciência lá, eu automaticamente eu vou dar esse conhecimento de magia e espiritualidade pro meu outro ser. A gente vai ser um só. A gente sempre foi um só. Na verdade, eu só alinhei a minha consciência para aquela realidade. Então, aquele outro ser, ele vai ter conhecimento de espiritualidade e magia, só que ele precisa acessar o eu superior, que nada mais é do que a nossa consciência suprema, ou seja, a nossa consciência de todas as realidades, de todos os outros universos, de mim, Luan, entende? Só que eu não vou ter acesso à realidade da Aninha, da Mariazinha, porque apesar de sermos um só, eu e ela somos pessoas diferentes, somos individualidades diferentes. Então, no caso, o Luan, de outras dimensões, todos nós temos todas as experiências guardadas na nossa consciência superior. Só que basta a gente acessar para ter aquilo. E eu percebi isso mesmo, que quando eu shiftei para essa outra realidade em si, eu tinha consciência. Eu sei quem que é esse menino, eu sei quem que é essa menina, eu tenho as memórias deles, de que eles são meus melhores amigos. Só que a minha outra consciência, por estar ligada nesse corpo aqui, dessa realidade, tipo assim, começou a estranhar. Tá, eu conheço essas pessoas, eu sei que são meus melhores amigos, mas eu não lembro deles. Mas quem que são? Ou seja, era outra consciência do meu outro ser. Só que eu tava lá no corpo dele, né? Não tava no corpo dele, na verdade eu tava alinhada a minha consciência com a consciência do outro Luan de outra realidade, segundo Bashar. Aí pronto, tipo, gente, não precisa ter medo nem nada. A gente continua sendo nós mesmos, nossos gostos, nossas vontades, nossos desejos. É a mesma. Então, por exemplo, você gosta de macarrão aqui, na outra realidade você vai continuar gostando de macarrão. Você gosta de bruxaria, de espiritualidade, ocultismo, você vai continuar gostando quando você alinhar sua consciência para outra realidade. Entende? Nossa, meu filho, depois que eu comecei a associar tudo o shift que eu fiz, assim, nossa, por isso a questão de quando eu fiz a questão
de bilocação, onde eu tava meditando, a minha consciência estava aqui, eu sabia que eu estava meditando, só que a minha consciência também, apesar de estar aqui, alinhou numa outra consciência, onde eu estava com vários amigos numa fogueira, numa floresta, lá, que no fundo eu tinha essa vontade, eu tinha esse desejo, só que existe um outro eu, de outro ser, de outro universo, que nem eu, vivendo essa realidade. Só que a minha consciência alinhou ali, entende? Por um breve momento. Eu não estranhei, não achei nada de errado. É como se fosse eu, era eu e eu. Tipo assim, não precisa ficar com medo nem nada. Eu baixei, falei, gente, o que é esse baixar aí? Pronto. A minha consciência, tipo assim, parece que o meu QI aumentou mais, sabe? Meu QI foi pra 2 milhões, assim, do nada. Eu falei, gente, agora eu entendi esses shifts que eu faço, assim, estranho, que eu conheço as pessoas, mas ao mesmo tempo eu não conheço. Eu só alinhei minha consciência. Então, como se fosse uma fusão, assim, você simplesmente alinhou sua consciência ali para aquela outra realidade. Enfim, tanto essas realidades, tanto podem ser uma realidade física, espiritual ou uma realidade mental criada pelo seu próprio poder da mente em si. Enfim, eu fiquei, gente, então pronto, não precisa ficar com medo, é como se é você mesmo, você continua sendo você mesmo. Então o Luan aqui, eu, Luan, exemplo bobo, gosto de magia, ocultismo, gosto de comer macarrão com molho branco, eu tinha os mesmos gostos ali na minha outra realidade, quando alinhei minha consciência. Então, minha filha, muito obrigado a você que me falou desse baixar aí. A mente explodiu, assim, nossa, agora faz sentido sobre essas coisas, essas situações em si. Parando para pensar agora sobre essas questões que vocês comentam no meu vídeo, a realidade espelhada existe sim, outra realidade, permashift existe sim. Gente, parando pra pensar, talvez exista mesmo essas coisas. Porque continua igual. A minha consciência continua a mesma, entende? Então pode ser isso mesmo. Que às vezes a gente troca de realidade, faz um permashift e às vezes não tem consciência disso. Entende? Então pode ser que sim. Mas um ponto de vista meu nesse momento. Eu acredito que, tecnicamente, segundo Bashar, isso é quando a gente desencarnar, quando a gente bater as botas. Então, por isso que a gente não consegue fazer um perma shift para uma outra realidade. Por isso, quando eu faço shift, quando o meu celular toca, eu volto para essa realidade. Porque a nossa consciência está aqui nessa realidade. A gente está preso no corpo físico. Então, isso só vai acontecer quando a gente desencarnar, segundo Bashar. Então, minha filha, a minha mente explodiu agora. Muito obrigado por me fazer pesquisar sobre quem que é esse Bashar. Um beijão aí, eterna gratidão sobre você. Eu não sabia nada disso, não. Agora todas as minhas dúvidas, assim, sumiram em relação a isso. Ficou tudo claro na minha mente. E eu comecei a acreditar agora 100% em realidades paralelas sobre eu. Então tudo que eu tenho vontade, um desejo, gosto no meu fundo do meu coração, na minha consciência, tá lá. Então nessa realidade aqui, o Luan nessa realidade é sozinho. Não tem amigos, não tenho ninguém. Só que no meu fundo, no meu desejo, na minha vontade do coração, eu tenho vontade de ter amigos, de sair e tudo mais. Então existe uma outra realidade onde eu tenho isso. Existe um outro ser vivenciando isso. Então por isso tem... Até chegou um homem de moto aqui, não sei, não pedi nada, mas enfim. Por isso tem... Calma aí, deixa eu pausar porque eu tô com vergonha. Pronto, ele já foi. Então, por isso que eu já cheguei a ler num livro de espiritualidade falando assim, tudo que a gente tem vontade, tudo que aquilo que a gente tem desejo, em alguma outra dimensão a gente já realizou isso, ou tá vivenciando isso, entende? E outra coisa que eu li num livro de espiritualidade, eu não me lembro qual livro, mas fala que passado, presente e futuro não existe linha de tempo nas questões espirituais, nas questões de dimensões, não existe. O passado está no passado e continua no passado, só que não existe passado. O passado é o presente, é o agora. Então, se eu desencarnar se eu desencarnar e eu quiser vivenciar alguma vida no passado, eu vou ter acesso a essa consciência e vou lá de novo. Então, passado, presente e futuro existem ao mesmo tempo, sem distinção. Não existe passado, não existe presente, não existe futuro. É basicamente basicamente tudo existe ao mesmo tempo. Tipo assim,
Valeu mesmo você que me falou de se baixar. Me explicou todas as dúvidas que eu tinha na minha mente, que eu pairava. Meu filho, valeu mesmo do fundo do meu coração, viu? Muito obrigado aí por falar de você se baixar, pesquisar, me tirou todas as dúvidas da minha vida. Então, conclusão, antes eu tinha dúvidas sobre realidades paralelas, sobre existe vários eus, vários outros eus vivenciando outras vidas. Eu tinha dúvidas, será que existe de verdade? Mas estudando esse Bashar e vendo os ensinamentos dele, buf, a minha vida simplesmente, poxa, existe de verdade mesmo essas coisas, enfim. Muito obrigado, viu? Aproveitando para fazer propaganda, quem quiser consultar comigo no particular, meus atendimentos estão aqui, me chama no meu privado, dúvidas e sugestão de vídeos, deixa aí nos comentários também. Muito obrigado, viu? Se gosta de vídeos relacionados à espiritualidade, shifting, ocultismo, magia, bruxaria, segue aí o perfil.